Esse programa, que é o programa do Movimento de Juventudes, a gente tem como objetivo o que, Heber? Esclarecer, iluminar sua mente, deixar aí um recado para você não ficar, como é que se diz, como é que a galera diz, perdidão aí, né? E Então, se ligue. para você que não sabe ainda, nosso tema de hoje, Vina, deixa aí a galera aguçada já para mandar perguntas. Isso aí, o tema de hoje nós vamos estar falando sobre posição de cristão nos dias atuais. Isso. Você está ali na faculdade, como é que você se posiciona? Na sua família, como é que você se posiciona? Frente a temas polêmicos, né, Heber? Você fique ligado. Gente, para quem não sabe, o programa Farol, ele também é exibido de segunda e terça, então avise, se você não pode assistir hoje, pode assistir na segunda ou terça, assista a gente segunda 9h10 e terça 2h10. Mas aproveite agora, porque hoje, sábado, dia 23 de março, você pode instantaneamente mandar mensagem para nós, e aí mandar mensagens, perguntas, interagir, dar sua opinião, tirar suas dúvidas. E o mais importante, como a Luna falou, chame a galera agora para assistir o programa, chame a galera para discutir com a gente, para participar. Então mande mensagem pelo Face, Twitter, mande alguma foto no Instagram aí, o que tiver, o que você puder fazer, faça aí para chamar essa galera. E, Vina, o que vai rolar hoje à noite? Eu tava até esquecendo já, misericórdia. Como é que pode esquecer Como é que algo pode assim esquecer desse um negócio porte? desse, rapaz? Gente, hoje é o dia D. Galera, hoje é o dia D, o Bombástico. segundo dia D do ano, e hoje vai ser um dia D que vai ter muita dança também, muito louvor, com Fred Só sem o banda. axézinho. A galera só no ritmo baiano aí, jogando duro. E você não pode perder, fica ali na comunidade cristã Nova Aliança, fica ali na Mangabeira, o dia D hoje vai ser lá. E você só vai pegar aquela rua principal da Mangabeira aqui em feira, Não tem erro não tem erro que você vai ver. E o tema do nosso dia D vai ser Nem Tudo Acaba em Pizza. Por que será que é esse tema? Só você indo lá para descobrir. Vina, A gente deixa o gancho. tem ônibus aí também na Central, Ainda Batista Central. em outras igrejas, procure saber. Batista Com Central o ali, pessoal da Getúlio sua Vargas. igreja. Você é livre para participar independente da sua igreja. O Movimento de Juventudes é aberto para todos. E se a sua igreja quiser participar também, você pode entrar em contato com o Movimento de Juventudes, né? Ali pastor Wellington e a liderança. E também se você já conhece alguém que é do movimento, procure saber. Porque esse movimento tem o intuito mesmo de levar a palavra de Deus para toda essa cidade, de movimentar mesmo essa juventude e fazer com que ela cause um reboliço nessa cidade. Opa! E falando em Você reboliço... gosta, né, menina? Essas coisas eu também. Fiquei sabendo que alguém estava no monte essa madrugada. É mesmo, eu tô acabado aqui de guerra, gente. É bom, viu? É bom. E falando em monte, falando em vigília que eu tive hoje, depois do dia D vai ter uma vigília. Não perca essa vigília. Vai ser a noite toda lá no Alto do Papagaio. Então depois do dia D direto, quem quiser ir orar aí, junto com a galera, junto com a gente, você ficar livre para ir, mas vai ser muito massa. E hoje também sai no da frente da Igreja Missionária Internacional Peniel, que é a minha igreja. Nós vamos ter também uma subida ao monte. Estamos saindo às 4h da tarde, retornando mais ou menos às 7h30, pra gente colar todo mundo juntinho lá no dia D. Fique ligado que daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso tema polêmico. Não durma no ponto, não sai Qual daí. é a sua posição de cristão na sociedade? Exatamente. Rapaz, essa pega fogo. Gente, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, viu, galera? Simbora.
volta com o programa Farol e a gente está com um convidado aqui muito especial, o jovem Evandro Sampaio. Jovem, todos nós somos jovens aqui. Muita galera jovem. Dê um alô aí pra galera, Evandro. E aí galera, graças a paz, Deus abençoe a todos e boa tarde, pessoal. É isso aí, o Evandro hoje vai estar junto com a gente aqui discutindo esse tema e eu já vou começar com uma pergunta assim da sua opinião pessoal, né? Evandro, você, como é que diz a galera? O que é que você acha de tudo que está acontecendo aí na mídia, televisão, internet, o que mais, Vina? No Facebook principalmente, né? O Facebook é um local de conflitos. O que é que você acha de tudo isso, dessa opressão que a galera diz que está rolando contra os evangélicos e de um lado uns defendem uns evangélicos e outros atacam? É uma briga retada. O que você acha disso tudo? Assim, Heber, eu acho que tá rolando muito sensacionalismo, primeiramente. Tanto de um lado como de outro. Porque eu não acho que nosso papel, assim, como cristão, seja ficar polemizando tantas coisas. Porque está havendo uma militância contra os evangélicos. A gente vê na Câmara dos Deputados essa confusão toda que está rolando lá, questão chamando os evangélicos de homofóbicos e tudo mais, dizendo que nós somos atrasados. Mas também há do lado evangélico pessoas que estão levantando a militância também contra homossexuais e outros grupos também. E eu da minha forma de visão assim, eu não vejo que devemos levantar uma bandeira assim para dizer estamos em guerra. Vamos sair nas ruas, vamos denunciar e tal. E eu acho, mano, que isso, eu chamo ele com carinho assim, gente, porque é meu irmão aqui, viu? Não me entendam mal. Aqui a gente anda junto, anda coligado. E eu acho que o pessoal, as pessoas têm tomado as dores de uma forma sem sabedoria, assim, antes de analisar o que tá falando. Você acha que está faltando sabedoria das pessoas, então, no caso? Sim, olha, eu não posso generalizar também. Há pessoas que realmente receberam esse propósito. Eu não posso discordar aqui, lutar contra ideologias, porque tem gente que realmente recebeu essa direção para levantar a voz contra alguns movimentos. Eu não tenho que discutir sobre isso. Eu não posso chegar simplesmente e dizer, tá errado, porque eu não sei qual como se diz, o incentivo que essa pessoa tem em fazer isso, né? A finalidade realmente de fazer isso. Então, eu acho que o problema seria uma grande massa que simplesmente começa a lutar, principalmente no Facebook. Caramba, eu vejo o povo postando várias coisas que, sinceramente, eu vejo que não está edificando ninguém. Pelo contrário. É verdade. E você que está em casa? O que você acha? Em casa não, você pode estar em qualquer lugar, a gente está pela web. Você, o que você acha? A gente quer saber de você. E a gente agora vai fazer um breakzinho, porque a gente tem mais outro convidado aqui. Mas eu preciso aqui do tablet. Isso, esteve aqui com a já gente esteve antes. aqui. Então eu preciso dele aqui e eu preciso do meu tablet também para responder as perguntas de vocês e comentar as perguntas de vocês. Então a gente vai pro intervalozinho de novo, né? Ó, pequenininho, e é mais um objetivo agora para você chamar a galera toda, porque hoje, se você não participar, a gente não vai conseguir dar aquele clima que a gente espera aqui. Então hoje você é o nosso convidado principal para estar aqui conversando com a gente e dando sua opinião. Então chama a galera e já vai falando aqui embaixo, ó, com a gente. Isso, ó, mensagem aqui embaixo, ó. Mande nessa barrinha branca que tá embaixo. Viu? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho. Here we go.
Voltamos agora com nossos convidados. E você ouviu aí o Evandro aí. Ó, gente, pense numa pessoa aí que gosta de postar coisas no Facebook. É o Evandro. Coisas inteligentes, viu? É difícil. Ele posta, todo É difícil mundo acontecer. comenta. É difícil acontecer. Todo mundo comenta. Mas justamente por causa disso que a gente trouxe ele e também trouxe o blogueiro aqui do Reino da Verdade, Bruno. Fala aí pra galera, Bruno, pra quem não conhece, o Bruno já esteve aqui. A paz de Deus, a paz a todos. Estou aqui mais uma vez convidado, né, para estar dando uma palavra aqui de apoio e ajudando a aprender também, né? Não só explicando, mas também aprendendo, né? Vamos lá. Amém. E Vina já tem a pergunta pra ele. Então, quer vamos mandar lá. uma bomba já. Com É verdade certeza. mesmo, Não sei se seria uma bomba, né? Mas eu acredito que o Bruno dá conta. Vamos lá. Bem, a gente nota, né, que hoje em dia a sociedade ela acaba sendo muito multifacetada. Então tem aqueles que caem para alguns extremos, né? E a minha pergunta hoje, Bruno, é: se Jesus hoje, né, estivesse vivendo nos dias atuais, como você acha que seria o posicionamento dele, na sua perspectiva, frente a essas militâncias que a gente tem vivenciado hoje em dia? Primeiro, eu creio que essa ideia de pensar que se Jesus estivesse vivendo nos dias de hoje, eu acho que ele já vive na gente, né? Eu acho que se a gente não tomar essa postura dele em nós, é porque tem alguma coisa errada, né? Essa postura tem que ser dele em nós. Mas eu acredito que hoje a igreja evangélica não está preparada para estar acolhendo esse tipo de pessoas que são diferentes, né? Que a sociedade coloca hoje como normais, que seria aquela pessoa do sexo seria homossexual, né? Esse tipo de pessoas hoje em dia acontece que elas são colocadas à margem dentro de igrejas, né? Eu estou colocando aqui numa regra, mas tem as exceções, né? Eu não posso trabalhar com todas as exceções que existem, né? Mas a regra é essa: a igreja não está preparada para isso e também não ensina as pessoas que estão dentro a se prepararem, a acolher a pessoa, não ensina esse tipo de coisa. Então o que é que acontece? A igreja fica tipo, não, você tem que fazer assim, assim, assado, mas não mostra dentro da escritura o que tem que ser feito. Não existe uma clareza, né? Não existe uma Como a gente claridade está aqui discutindo abertamente, aqui hoje está um bate-papo assim, 4 pessoas aqui discutindo isso e não existe essa questão de você realmente indicar qual é o caminho que ele deve seguir para vários tipos de situação. Algumas coisas são, vamos dizer assim, marginalizadas ou, sabe, são deixadas de lado. Alguns não preferem comentar. O que você acha disso? O que vocês acham disso, né? Você acha que o sublimar, né? Eu dizer, não vou perceber que está acontecendo nada ao meu redor, não quero entrar, né, nesse conflito. Vamos entrar nesse assunto, vamos mudar de assunto. O que você é que acha vocês que é acham? favorável isso também? Eu acho que toda a ideologia tem que ser discutida, né? Temos que debater sobre tudo. O cristão, assim, contemporâneo, não gosta muito do debate, não gosta muito de discutir as coisas. Ele, a receita de bolo é essa aqui, ó. Você tem que seguir. Aí se eu pensar, não, a receita de bolo é essa daqui. Então não ensina você a pensar, a você refletir, ensina você a seguir passos, né? E que eu acho uma coisa muito errada. Você tem que criar um crente pensante, um cristão que pensa, né? Que não fica anulado pelo pensamento do pastor. Ele tem que pensar, né? E pensar com a mente de Cristo. Como é que ele vai ter essa mente? Pedindo a Deus, discernimento do Espírito Santo, estudando as Escrituras. É assim que ele vai ter. É claro que temos que ter essas pessoas para nos ajudar, né? Mas não podemos anular a nossa opinião. É isso que eu penso. E também está aberto para perceber o tempo em que ele está inserido, né? Exatamente. Porque, assim, muitas vezes a gente percebe uma certa alienação. Então, assim, toda alienação, ela acaba sendo prejudicial. Então, às vezes, o cristão, ele estuda bem, ele estuda a palavra, né? Ele consegue pedir discernimento do Espírito Santo, mas às vezes ele não abre o olho, não enxerga o que está ao redor. E ele não deseja, muitas vezes, perceber que agora a gente está numa sociedade totalmente diferenciada, embora as coisas sejam cíclicas, né? Então, as coisas tendem a acontecer, por exemplo, essa questão mesmo da homoafetividade, ela já acontecia há tempos remotos, né?
Mas, assim, a visão do cristianismo, repensando sobre isso e da perspectiva de Cristo, é isso que a gente tem que vivenciar, né? Mas, assim, Bruno, me diz, normalmente você tem uma facilidade maior de interagir, né? De se posicionar, isso é maravilhoso. Mas quando alguém às vezes faz uma pergunta que às vezes você não sabe muito bem, mesmo que você conheça a palavra, o que de fato na pele você faria? Como é que você se posiciona? Você se posiciona mesmo assim acreditando naquilo que você, né, diz, ou você consegue ser flexível frente a isso? Não, a pessoa tem que ser flexível, não pode ficar rígido como uma pedra, não. Eu creio que a ideia é o seguinte, você estuda, mas se vem uma pessoa e vai abrir sua mente, que as pessoas são usadas pelo Espírito Santo. Então, Bruno, você está indo por um caminho aqui que não é certo. É claro que quando a palavra vem do Espírito, ela vem em confirmação sobre a minha vida, né? Porque eu posso estar pensando uma coisa que está certa e vou mudando. Eu não sou uma pessoa, é isso e acabou, né? Mas eu creio que o que eu estou falando hoje, para mim, é o certo, é o correto. Né? Daqui a 20 anos, como é que eu posso falar daqui a 20 anos? Eu não tenho, né, essa sobriedade, todo esse pensamento para colocar assim. Mas o que eu creio hoje é desse jeito. E falando assim de militância e tal, eu queria perguntar ao Evandro essa questão, tanto o Evandro como o Bruno também. Eu não sei da história do Bruno, mas eu queria saber do Evandro se num período que ele não era evangélico, se realmente toda vez que surgia um militante gospel assim, qual era a reação que você tinha e o que é que você pode aprender disso para você não fazer igual, vamos dizer assim, o que tinha de errado e fazer igual o que tinha de certo, né? Depois que você recebeu a Cristo. É uma boa pergunta agora, viu? Uma boa pergunta, porque, assim, antes de ser cristão, eu enfrentava essa situação, assim, eu tinha muitos amigos evangélicos também, sempre visitava a igreja evangélica quando era convidado, nunca tive problema com isso, de visitar para poder conhecer tanto igreja católica, evangélica e tudo mais. Eu gostava de conhecer e poder questionar. Até hoje eu questiono, né? Sabe importante. Isso? Agora, não só evangélicos, mas qualquer crença ou descrença, como Mateus, quando eles chegavam até mim querendo impor uma ideia, ao invés de apresentar essa ideia e discuti-la para mim, eu já me colocava com o pé atrás, já me fechava. Então, se você me conhecesse antes, se você viesse assim até mim, querer impor a sua ideologia como cristão e quisesse que eu aceitasse, eu ia endurecer meu coração na hora. Então, para mim, não ia, seu testemunho, já, o que você fazia, assim, para mim ia ser uma mentira. Porque você, na verdade, sua ideia era querer impor as coisas. Você não estaria fazendo ali, por exemplo, se você estivesse fazendo doações aos pobres, o que fosse de boas ações, para mim aquilo seria, eu ia ver você como se você estivesse querendo só se aparecer. Porque para mim as ações e as palavras têm uma importância, assim, meio que iguais, entendeu? Então, porque hoje eu penso assim, por exemplo, se ou eu vivo o que eu prego, ou então eu não prego nada. Para não viver o que eu não... se eu não viver o que eu prego, então eu fico calado, cara. É melhor. Sem essa questão da imposição, então... E você, Bruno? O Bruno como foi sua experiência? Eu não sei da sua história de vida. Não, eu sempre fui criado dentro do ambiente cristão, né? Meus pais sempre foram cristãos, eu fui criado dentro da igreja também. Mas eu só vim perceber as coisas erradas que aconteciam dentro das igrejas quando eu fui estudar. Realmente, né? Quando eu fui ler as escrituras linearmente, né? Sem ficar pegando os fragmentos e lendo assim ao acaso, mas sim lendo como se fosse uma carta mesmo, porque a Bíblia é uma carta, né? Você quando pega um e-mail para ler, você não pega um e-mail e lê a metade, e fala, daqui a uma semana eu vou ler outra metade. Não, você lê o e-mail inteiro, mesmo quando você pega uma carta, você tem que ler ela inteira, né? Para você tá entendendo. E a Bíblia às vezes engana a gente. Por que eu digo que engana? Porque... Explica isso pra galera não pensar, pera aí, a Bíblia engana. Se você pegar só a Bíblia hoje aí, ela vai estar lá escrita logo no começo, ó, revisada na linguagem contemporânea, ou então só revisada, ou então só revista.
É 99,999 que todas as Bíblias têm escrito isso. Por quê? Porque ela não é a escritura fiel. Elas estão toda hora sendo corrigidas, né? Ou então o epígrafe está lá, aquele títulozinho que engana muita gente, fica lá escrito, ó, a parábola do bom samaritano. Na hora que você vai ler, velho, o contexto mesmo do texto é só um fragmento dessa parábola, né? Então, são coisas, são detalhes que tem na Bíblia que acabam enganando, influenciando a um pensamento que não era para ser. Influenciando para que você tenha um pensamento do escritor, do cara que fez a revisão, do cara que fez a correção. E isso acaba... Isso tem a ver com a pergunta que a gente tem aqui, né? É voltar a ser radical, né? Voltar às raízes, né, Vina? E aí, frente a isso, a Sandra Coutinho, ela gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de qual é o fundamento do cristão dentro da sociedade nos tempos atuais. O qual deve ser. O fundamento é Cristo, não tem outra pessoa, não tem outra coisa, é Cristo. Quando eu falo Cristo, já estou falando Deus, Espírito Santo e Cristo, que os três são um só, né? Nós somos monoteístas de 3 pessoas, né? É uma coisa bem... Às vezes tem gente que às vezes fala assim, que monoteísmo é esse? Isso para explicar para vocês, monoteísmo, quem não sabe, um só Deus. Aí tem gente que pergunta assim, vocês não tem 3 deuses, né? Deus, Espírito Santo e Jesus, como é que fica isso aí? É que é uma multiplicação, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Nós somos 3 num só, aí tá explicado. Aí dá uma explicação. Eu acho que a posição do Evandro, a resposta dele seria semelhante. Concordo com o Bruno também, e assim, minha resposta seria até bem parecida, porque perguntasse primeiramente a mim, ia dizer que simplesmente a gente tem que ter o foco em Cristo. Isso. O foco é Cristo. Lá está acontecendo milhões de guerras no mundo, militâncias, levantes, perseguições, o que for. Gente, o foco é Cristo. Eu não tenho que pregar que tem uma nova ordem mundial se levantando. Eu não tenho que pregar que os homossexuais querem dominar o país. Eu não tenho que pregar nada disso. Eu tenho que pregar que Cristo é o que nós precisamos, que Cristo, o amor dele é o que cada ser humano necessita. Só tenho que pregar isso. Não tenho que ficar levantando hipóteses, suposições. Os fins dos tempos estão chegando, sim. As notícias estão acontecendo aí e quem vai dar essa revelação é o Espírito Santo. Mas a gente não sabe o dia que vai acontecer. Pode ser daqui a 1000 anos. Aí a gente vai ficar perdendo tempo falando de nova ordem mundial, isso e aquilo. Pelo amor de Deus. Vamos pregar a Cristo e pronto. Pregou a Cristo, para mim é o suficiente. O que você acha disso aí, Bruno? Não, tá correto. Ó. Eu penso o seguinte. Alguns líderes evangélicos estão se aproveitando muito dessa dica aí, dessa ideia de homofobia, né? Tantos problemas que nós temos no Brasil, se nós formos enumerar eles, eu acho que não daria para a tarde aqui, não daria para terminar, né, essa contagem. Aí o que eles fazem? Eles se aproveitam que a mídia está falando sobre isso, então eles querem pegar esse gancho para aparecer na televisão, para aparecer nas mídias. Então, eu creio que antes dele querer se aparecer, antes dessas pessoas quererem aproveitar esse gancho para mostrar quem ele deveria falar de Deus. É verdade. Bruno, uma outra pergunta assim que surge aqui é: a Bíblia, como você pontuou, né? A Bíblia engana ou são as pessoas que acabam se auto-enganando frente à leitura dela, né? Porque tem uma grande diferença, né? Entre você dizer que é a Bíblia que engana e entre as pessoas que acabam sendo, né, tendo uma visão deturpada e pegam a sua própria percepção frente à Bíblia. Como é que você vivencia isso? A escritura, a palavra escritura mesmo, a fiel, ela não tem erro, ela não tem epígrafe, ela não tem capítulos, ela não tem versículos, ela não tem aqueles comentários embaixo que influenciam seu pensamento. Então, quando a pessoa pega uma Bíblia dessa e vai ler, ela tem que ter, assim, tem que pedir ao Espírito Santo que revele para ela, velho. Porque se você se basear no que está ali escrito nessas Bíblias, hoje cheio de comentários, cheio de tudo, você acaba indo para a ideia do autor, não o autor consumador, Deus, mas o autor de quem fez a revisão da Bíblia. Então, por isso que eu falo que a Bíblia, ela engana mesmo. O escritor que pegou ali e escreveu ela do jeito que ele queria para influenciar seu pensamento,
vai influenciar de qualquer jeito, não adianta. Então, frente a isso, Bruno, explica pra gente mais claramente. Então, frente a isso, você descarta porque, na verdade, tem uma interferência daquele autor, né, ou daquele que reescreveu, ou que trouxe para uma outra versão, então você descarta por conta disso? Eu não descarto a escritura, descarto os comentários deles, as epígrafes deles. Para mim isso é uma influência no seu pensamento. O que deve ser sua influência é Cristo, e não as ideias do autor que fez a revisão dessa Bíblia. Esse Ferreira de Almeida mesmo, o pessoal pega muito, bota assim na internet que o nome dele é Herrera de Almeida, porque tem versículos que, se você coloca lá na Bíblia Online, tem capítulos que você coloca assim, para comparar. Uma Bíblia você coloca Ferreira de Almeida, e a outra você coloca assim, o original Nova Vulgata, que é a mais original que tem. Você vai ver que tem versículos que não tem na Nova Vulgata, que tem na Herrera de Almeida, que eles acrescentam. Acrescentam mesmo, chega assim, ó, não, ele quis falar isso aqui, vou botar mais isso aqui, adiciona, velho. Então, se você não estudar realmente, parar para entender, você acaba sendo enganado mesmo. Então, você tem que abrir os olhos, viu, galera? Vamos estudar. Claro que nem todos têm acesso a esse tipo, mas com a internet ficou muito mais fácil. Mas o importante é justamente, como ele falou, você ser direcionado pelo Espírito. Tem muitas vezes que a gente lê ali e a gente pensa assim, mas o que importa é que está aqui. O que importa é você receber a palavra revelada, né? Você receber a palavra do Espírito Santo. Mas, voltando para o nosso tema, sobre a posição do evangélico. A gente, do cristão, né? Do cristão evangélico na sociedade, a gente está, como a gente comentou aqui, a questão das militâncias, que não é importante que a gente se prenda a isso. Mas vocês acham importante que se discuta isso em outras ocasiões, em ocasiões em que você está um irmão com o outro, ou que você também não faça nada, isso aí seria o certo, você não fazer nada? O que vocês acham disso? Qual seria a posição assim, ideal nesse sentido? Qualquer um dos dois podem começar aí, né? Assim, eu creio que são temas que devem ser discutidos, afinal são temas atuais, são temas, nós também, além de cristãos, nós somos cidadãos. Uhum. Então, nós não somos desse mundo, né, mas nós vivemos nesse mundo. Então a gente participa da política, nós fazemos faculdade, nós trabalhamos. Então esses temas vão acontecer, vão rolar no nosso meio mesmo. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar assim, saber também o que é que está acontecendo ao nosso redor, para que, se não, por acaso sejamos acuados, pelo menos saibamos dar uma posição. Eu não acho que, por exemplo, o cristão também, ele não deve entrar em polêmicas, discussões vãs, né? Como acontece muito no Facebook. A gente vê, eu vou chegar no Facebook, ficar discutindo com um cara que não acredita em Deus, dizendo, Deus existe. Ele, não, Deus não existe. Isso não vai levar a lugar nenhum, eu não vou provar nada, ele também não vai... É mais fácil ele me desvirtuar. Se a gente for pegar, eles têm muito mais argumentos do que a gente, porque simplesmente eles querem ter mais argumentos. E aí, frente a isso, a Hannah Então, Portugal mesmo, ela está aqui dizendo que a nossa posição, né, é de tentar, na verdade, da gente ser santo e tentar todos os dias buscar a santidade. E santidade fala muito sobre a forma como você se posiciona, né, Bruno? Como a Amada aqui falou, além de cristão, nós somos cidadãos, né? Então a pessoa que que não se entende como cidadão, participante desse lugar do Brasil como brasileiro, ele acaba só mentindo mesmo, né? Mas como cidadão, como brasileiro que você tem que participar, você tem que interagir mesmo, saber o que é que está acontecendo com o seu país e não ficar, não, é porque aqui é esse mundo aqui que é assim mesmo, esse mundo aqui já é do maligno. Não é assim não, você tem que participar, fazer a sua parte. Não simplesmente ficar dentro da igreja, se escondendo dentro da igreja, porque tem gente que faz assim, que usa a igreja para... Não, lá é meu lugar.
para ele lá é o baluarte, é o esconderijo, tem que ser... Nada lá acontece, ele tá protegido de tudo. É mentira, viu? Hein, Bruno? Então já responde essa pergunta aqui, que a L dela tá perguntando, se você acredita que o ambiente universitário, ele propicia, né, a questão do desviar, ou de ter o cliente 007, ou na verdade é algo que já era da pessoa e acaba se revelando. Na verdade o ambiente revela a pessoa, o ambiente revela. Agora, as más companhias, né, corrompem os bons costumes, né? Já diz o ditado, né? Mas eu acredito que a pessoa, quando ela está focada no que ela quer, ela faz que nem José, ela sai correndo quando vê o pecado, né? Rapaz, isso aqui não dá pra mim não. Ela sai correndo, não fica não. Eu vou aguentar. Rapaz, o ser humano não aguenta. Ele tem que pegar, quando não aguentar, ele sai correndo. Pega assim, ó, eu vou embora, porque se eu ficar aqui eu vou pecar. E a pessoa sabe, porque também Deus, ele coloca a aprovação naquilo que a gente aguenta, né? Ele não coloca nada que a gente não vai aguentar, não. Ele coloca, tem lá, se não estou enganado, em Coríntios, mas ele fala que a aprovação é dada porque a gente aguenta. Ele não passa do nosso limite, não é uma coisa que é insuportável, não. É suportável e nós conseguimos superar. Se você não consegue de cara, de uma maneira ou de outra, você tem. Ou você corre ou você encara. E Evandro agora está experimentando, eu queria que ele falasse isso, adentrou a faculdade agora, como foi isso? O pré-faculdade, você ficou com esses questionamentos ou você já estava direcionado? Como foi para você esse início, assim? Assim, né? Eu vou ser sincero, quando eu descobri que eu passei, minha oração até os dias de hoje está sendo: Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração, porque, sinceramente, lá o bicho pega. Lá você vai dar de cara com todo tipo de cultura, todo tipo de gente, todo tipo de influência. E principalmente lá, assim, você está dentro da faculdade, quem faz faculdade há mais tempo sabe mais do que eu, Heber, que também tem já um certo período na universidade, eles vê que é um lugar que aparenta uma espécie de liberdade. Tipo, você é livre para se expressar, livre para fazer o que quer, o que gosta, mas o que eles chamam de liberdade, para mim, não é liberdade de coisa nenhuma, é muita libertinagem, pronto. É um lugar que proporciona libertinagem, e se você não estiver firme na rocha, que é Cristo, você cai e pronto. E aí, então, refazendo aqui a pergunta, né, da Hannah Portugal, para vocês, nós temos que ser santos ou temos que tentar todos os dias buscar a santidade? Qual é a diferença, né? Santidade é um processo, né? Ninguém vai ser santo de um dia para o outro. E quando a gente fala santo, é separado, não é santo daquele da igreja católica que fica lá pendurado, né, de madeira. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando um processo de santidade, né? Porque é de glória em glória, de pouco em pouco você vai conseguindo, né? Então o que acontece? As pessoas acreditam hoje que a pessoa se converteu e está 100%, já foi, agora, tá? Mas não é assim, é um processo, né? Às vezes, eu acredito também no milagre, né? Não estou descartando o milagre. Um exemplo, a pessoa que é fumante, 30 anos fumando, se converteu, ela pega, vai parar de fumar hoje, quimicamente, do organismo dela, não é assim que funciona, mas eu acredito no milagre que ela pode parar ali completamente. Mas existe um processo de santidade, santificação. E esse processo só acaba quando a gente morre. Só acaba quando a gente morre, né? Então, ser santo é ser separado, e santificação são todos os dias. Para deixar claro para a galera, a gente já falou até isso aqui no programa, não sei se Vina estava, mas existe uma diferença entre ser perfeito, que a gente nunca vai ser, porque só perfeito, só Jesus a gente vai ser aperfeiçoado, e ser santo, nós podemos ser santos. E nós vamos ser santos, né? Se perseverarmos até o fim. Amém. Então, existe essa diferença. Então, santidade é algo que é importante, que você deve buscar. O Evandro ia falar... Completando o que o Bruno estava falando aqui, que ele falou sobre o fumante e tudo mais, eu vejo como essa questão da santidade, assim, também como um ex-drogado. Quase não sai. Mas saiu. Continue, Evandro. Que, assim, digamos o cara usa drogas hoje, pronto, parei, vou pro centro de recuperação, e aí ele vai largando. Ele não larga de vez, assim. Como o Bruno disse, pode ocorrer
também o milagre, a pessoa dali em diante largar. Mas ela tem uma sequela disso daí. Como o pecado nos deixa sequelas. Jesus, por exemplo, a gente quando é criança ou até adulto, a gente cai e toma um corte aqui, ele é curado, mas fica uma cicatriz. Tem as consequências disso daí e tudo. Então, por exemplo, um ex-drogado, ele tem que se afastar daquilo ali, ó, das drogas. Então ele tem que ir deixando aquilo ali o tempo, e quando ele alguns, por exemplo, eu até conheço alguns ex-drogados que Tá difícil de travar a língua. Tá difícil. Eles me falam que, Evandro, tem dia que eu fico com a mente apertada, cara, que dá vontade de voltar e usar tudo ali de novo. Então o pecado fica, a gente se livra de alguns pecados, mas eles ficam querendo voltar. E sem falar que tem algo também, né, que a gente fala sobre a respeito do hábito. Então existem muitos que acabam vivenciando a questão da abstinência mesmo, síndrome de abstinência, e que é algo orgânico também, né? Então a gente sabe que a grande questão do pecado é porque a gente acha, né, Evandro, que muitas vezes ele só tem um fundamento espiritual. Mas tem uma parte biológica, orgânica, que acaba sendo corrompida, reflete em tudo, e que faz com que o hábito acabe se tornando, né, algo visceral mesmo, já emprenhado dentro da personalidade daquela pessoa também. E aí a pergunta agora, que eu achei super interessante, mas o Evandro pode continuar. Eu só queria responder a pergunta da Hannah, né? Isso, da Hannah. Que ela fez a pergunta, então vou deixar para a interpretação dela a minha opinião. Que eu lembrei da palavra que fala, Jesus fala com seus discípulos, que quem quiser me seguir, né, ou vir após mim, Bruno. Ele fala, quem quiser me seguir mesmo, né? Porque tem duas traduções, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, primeiramente, e a cada dia tome a sua cruz. Eu acho que isso está muito ligado à santificação. Essa questão do a cada dia. A cada dia, né? Não fala, tome sua cruz. Então, não fala assim, hoje, só hoje. Não é hoje, só dia de domingo. Não fale sobre isso aí não, senão fala, é outro tema. É outro dia aí, vai ser outro dia, outra tarde, discutindo. E Vina tem mais perguntas aí, né? Tem muitas perguntas aqui, viu? Hoje tá chovendo, a galera tá super participativa. Uma questão também, né, a respeito aqui do Rafael Nunes, quando ele pergunta, vocês acreditam que a gente está vivenciando o fim? Ou que ainda vai demorar um pouquinho para que, né, o que a palavra de Deus diz, que os fins dos tempos estão para chegar à volta em torno de dessa Jesus. militância, desses conflitos, a galera, perseguição acontecendo, e aí, agora, tá chegando a hora. Exatamente. Como é que vocês veem? Vocês veem que o fim realmente está próximo, que a palavra já está sendo cumprida, ou vocês acham que isso ainda é mais para frente? Olha, quem tiver isso aí na mão aí e falar que tá próximo, tá perto aí, eu quero conversar com essa pessoa pra ele me falar. Porque se ele falar, tá próximo aí, então vamos adiantar o próximo. Tá próximo quanto tempo? 1000 anos? 50 anos? Não se sabe. Não, Bruno, é porque agora tá tendo filho matando pai, irmão matando irmão. Amado, irmão matando irmão tem lá no Jardim do Éden, ó, chegando lá. Lembra de Caim e Abel? Matar irmão contra irmão, isso acontece. Isso aí é tão antigo. Isso é tão antigo. Agora, a pessoa fala, tá perto, tá longe, amado, vai viver a vida de Cristo. Vai viver dentro do teu coração. Vai vivendo o que tem que ser feito aqui na terra. O que é fazer a obra de Deus, né? Fazer a obra de Deus. Agora, o que é a obra de Deus? E o reino de Deus? O que é o reino? As pessoas... O que é o reino para você também que está nos ouvindo? Fala pra gente. E aí, Bruno e Evandro? Quando a pessoa fala assim pra mim, Bruno, vamos ali que a gente tem que fazer a obra de Deus. Eu falei, rapaz, se tu me mostrar onde é que tá isso na escritura, eu vou lá fazer contigo. Porque a obra de Deus é cantar, é pular, é dançar. O que é isso, velho? Eu tenho um versículo que fala assim, os discípulos chegam para Jesus e falam, Deus, Jesus, como é que a gente vai fazer as obras de Deus? Jesus chega para ele e fala assim, a obra de Deus é esta, que acredite naquele que ele enviou. Então, evangelizar, falar de Deus para as pessoas, viver uma vida santa, isso são frutos da obra de Deus. É o quê? Você acreditou em Deus, você acreditou em Jesus como seu Salvador? Você vai amar as pessoas, você vai cuidar delas,
você vai adorá-lo. Isso são os frutos, isso não é obra de Deus, não. A obra de Deus é acreditar naquele que Deus enviou, que é o próprio Cristo. É que só através dele que a gente pode fazer outras coisas, né? É simples. O que você pensa disso aí, Evandro? E aí o Evandro já pode estar respondendo É. também e falando um pouco sobre o que o Carlos Alberto Ferreira está falando aqui. É um outro Ferreira, viu? Não tem problema. O Carlos Ferreira que ele está falando aqui, ele está dizendo assim que estamos vivenciando um tempo, né, de sermos um em Jesus. Mas às vezes nós estamos vivendo um tempo dentro da igreja, onde ele diz assim, o tempo da igreja, do Senhor, dá para mim, deixa eu tentar concatenar. Ele disse, meus queridos jovens, mas estamos vivendo o tempo dentro das tempo igrejas do Senhor. Isso. O tempo do dá pra mim Que eu te dou. abençoo. É que eu te abençoo. Tipo, você me dá e eu te dou tudo. A Se barganha você não dá com nada, Deus, né? então a graça não é vivenciada. A barganha, um evangelho que você só consegue vivenciar, não é mais pelas indulgências, entre aspas, mas é por uma troca. Como é que você vê isso, Evandro, hoje em dia? Assim, né? Eu não creio que é só, como o Bruno falou do exemplo do irmão matando irmão, essa parte também não é uma questão só do hoje em dia. Isso. Como a gente vê na Idade Média e talvez um período anterior, a igreja, que hoje católica, mas antes só tinha como igreja cristã a igreja católica, então era a igreja de Cristo na Terra. Eu não duvido disso. Não vou entrar nessa parte também. Já é outro pano para manga isso daí. Antigamente a gente vê relatos que a igreja cobrava fortunas para vender a salvação mesmo. Quer dizer, você dá metade de suas fazendas para a gente, você está salvo. Isso vem muito antigamente mesmo e assim, hoje está mais escancarado, creio eu, por causa da mídia mesmo. Você vê que hoje tem tudo lá na internet, televisão, você vê coisas absurdas e que também, tipo assim, eu creio que essas pessoas que doam tudo para a igreja, que dão esse dinheiro com a esperança disso, Deus vai ainda e abençoa, porque Deus é bom. Porque aquelas pessoas, muitos são enganados por falsos profetas, como a Bíblia diz que teriam falsos profetas, e essa pessoa vai dar tudo, fica lá pobrezinha, mas Deus não deixa faltar nada, porque Ele é bom. E como o pastor Carlos mesmo está aqui dizendo, que essas coisas já estão se cumprindo, né? E que elas estão ali em Apocalipse, basta que a gente leia. Então, são coisas que também são características dos sinais dos tempos. Eu gosto muito de conversar, né? De perguntar. E eu pergunto para as pessoas mais velhas da igreja que eu frequento. Eu falo, me fala uma coisa, amado. Você sente que a igreja hoje ela é mais unida que antigamente? Rapaz, ele fica assim, rapaz, Bruno, eu não acho. Eu acho que hoje está cheia a igreja. A igreja está parecendo aquela rodoviária, né? Peixe fala muito isso. Está inflada. Está inflada, a igreja está inflada. E acontece o seguinte, porque foram criadas essa ideia do Vinge, né? O ID já está... O ID agora, meu amigo, tá por fora. O negócio é Vinge, meu. Venha para cá. Não tem uma igreja nenhuma fundada por Jesus Cristo, eu não vi nenhuma. E as que tem lá, se você for procurar a igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia do Apocalipse, só tem pedra lá acabada. Elas se acabaram, filho. Porque essa igreja aí de pedra e cimento, ela vai embora, ela se acaba, ó. Deus vive aqui nessa igreja aqui, sou eu, é você. E né? lembrando, né, a igreja gloriosa, que a palavra de Deus se refere, com certeza não é ainda a igreja que nós estamos vivenciando. Não é a glória que os homens esperam, né? E essa igreja é o que o diabo não vai conseguir derrubar. O pessoal pensa, a igreja aqui que o diabo não vai... Porque eles falam tantas coisas que se a gente for analisar, a gente sai correndo, velho. A gente sai correndo, eu não sei como é as pessoas mesmo, que tem um pouco assim, eu às vezes falei com minha esposa, minha esposa, Samir, vamos sair daqui porque eu não tô aguentando não, velho. O pessoal tá falando tanta coisa aqui que não tem nada a ver, velho, com a escritura, que dá vontade de sair correndo, velho. Eu fico assim indignado. A pessoa que tem um mínimo de conhecimento assim da escritura percebe que são feitos rituais dentro da igreja que não compete à escritura, são coisas humanas dentro da igreja, humanas, completamente humanas. Então você faz o seguinte, ó,
Não vai pelo que eu tô falando, não. Viu? Não vai pelo que eu tô falando, não. Faça como os bereanos de Atos 17. Quando Paulo chegou lá para falar um bocado de coisa, eles chegaram em casa, deixa eu ver o que é que Paulo tá falando aqui, se é verdade, se é mentira. Porque o pessoal tá assim, o que o pastor falou é o anjo da igreja. O que o anjo da igreja falou, tá dito, tem que obedecer. Amém, os pastores da igreja. Vamos estudar a escritura. De acordo com o que a gente está debatendo aí, que é tanta coisa que a gente fica até às vezes perdido, mas na questão da posição do cristão. Outra coisa também que eu queria saber de vocês é que as pessoas têm deixado de pregar o evangelho para entrar em discussões, né? Isso é o que a gente entrou em consenso aqui, é o que a gente viu. Então, vocês acham que como que a gente deve reverter essa situação, reverter esse caso? Né? Tem algum antídoto para isso? Bom, eu acredito que o debate sobre o que é de Deus e o que não é de Deus, isso você pede ao Espírito Santo. Isso aqui que é. Ele testifica. Ele testifica o seu coração. É uma palavra. Você não adianta você criar polêmica com as pessoas que não conhecem a Escritura. Não adianta. Dessas pessoas tem que falar de Deus, do amor. Que elas são as pessoas pobres nisso. Né? A gente que já conhece a palavra, já conhece Deus, a gente pode conversar aqui sobre esse tipo de coisa. Agora, a pessoa que não conhece Deus e vê, às vezes, um debate falando sobre questões teológicas, questões das idades, a pessoa só anda brigando, mas não é brigando, é conversando sobre. E conversar sobre é mentira. Tem uma passagem na palavra de Deus, né, onde diz assim que o amor, ele edifica. Porém, o conhecimento, né, ele acaba infla, mas não edifica. E aí, frente a isso, a gente nota que às vezes existem muitos cristãos em que eles às vezes têm experiências voltadas à experiência do outro. Porque o outro viveu, porque o outro fez, porque o outro... E nos sinais dos tempos, eu, Vina, acredito que o que vai nos fazer estar firmados na palavra é a experiência real que a gente teve com Jesus. Amém. E frente a isso eu queria saber, qual foi a maior experiência que você teve com Jesus que te marcou, Bruno e Evandro? Porque o que nos faz estar posicionados em Cristo é conhecer Cristo, viver Cristo, acreditar em Cristo e viver um evangelho genuíno, centrado em Cristo, aonde se é para discutir algo, que a finalidade seja o amor e a edificação, né? Se é para poder exortar, que a finalidade seja exortar em amor para que o outro não se perca. Se a finalidade é fazer qualquer coisa, não é para que meu nome seja apregoado, nem fazer ídolos de mim mesmo, nem fazer com que o meu reino cresça, mas para que o nome de Jesus importa que ele cresça. E em frente a isso, eu acredito que muitos internautas, gostariam de ouvir um pouco da experiência de cada um de vocês. Até porque o tempo já está correndo e a gente queria saber isso de vocês agora. As experiências são todos os dias. Quando a gente para pensar nos livramentos que Deus te dá, me dá, nos dá, nós ficamos assim boquiabertos. Na hora que você vai imaginar o que é o céu, o que é o universo, você fala, não tem condições disso ser uma coincidência. Tem que ter alguém controlando tudo isso, né? Quando você acorda, por que você acorda? É Deus ali. Você acordou, você está respirando, né? Você está levantando esse sopro de vida na sua vida para você estar agora nos assistindo, nos ouvindo. Isso aí, só em você pensar nisso, nós temos que agradecer. Só em você pensar nisso daí, pensar que você está vivo agora, pensar que você é único, pensar que você é amado por Deus, que Ele veio aqui na cruz, morreu por nós. Se você imaginar isso, parar para refletir sobre isso, pode agradecer a Deus. Assim, É verdade. E aí, Evandro, pode falar qual foi a tua vivência com o Espírito Santo, com Jesus? Eu estava rindo aqui comigo por dentro aqui, porque quando o Bruno começou a falar que é a experiência com Deus de todos os dias, eu estava pensando em começar a minha resposta com isso, admito. Porque é o Espírito testificando, hein? É verdade mesmo. A gente tem várias experiências que foram marcantes, como nossa conversão real em Cristo, nosso batismo, tudo mais. Teve várias experiências que foram fortes, experiência de Deus falar com a gente ouvir a voz de Deus mesmo, nítida, como vocês estão ouvindo a minha agora. Muita gente teve essa experiência. Agora, se eu posso destacar uma experiência mesmo, foi que
simplesmente eu estava me achando um miserável, sabe? O pior dos homens, tinha pecado em uma determinada área e achava que, poxa, para mim não tem mais jeito. E no dia seguinte, de manhã cedo, devia ser antes das 6 da manhã, 5h30, eu acordei ao som dos pardais. Cara, eu levantei e olhei, tava aqueles pardais ali fazendo barulho, aquela cantoria e tomando... Tinha chovido na madrugada e eles tomando banho naquela água. Aí eu lembrei daquela palavra que diz lá em Mateus 6, que fala, porque a gente anda ansioso, se Deus cuida dos pardais, por que não ia cuidar da gente? Aí eu pensei, poxa, amanheceu o dia, as misericórdias de Deus se renovaram. Amém. Então essa foi minha experiência marcante, porque eu sei que a cada dia o Senhor já me perdoou, que o Senhor me quer de volta, não importa o que aconteça, o Senhor não abre mão de nós. Essa foi a minha experiência mais marcante. E nosso tempo já está aí estouradíssimo, mas a gente ainda tem um pouquinho, calma. E aí o pastor... Mas, antes de... Sim, Vina, pode deixar E aí aí. o pastor Carlos, ele tá dizendo aqui uma coisa que eu achei super interessante. Epa, virou, deixa eu ver. E ele diz assim: o nível do programa de vocês é muito bom, meus jovens, né? Pois, não sei, noto que isso A gente não não se existe vê na TV muito aberta. na TV aberta isso, né? E ele diz assim: parabéns a todos que fazem esse trabalho, pois estão contribuindo para o reino de Deus. Glória Pastor a Deus. Carlos aí sempre participando com a gente. Glória a Deus. E alguém deixou uma frase que eu achei interessante: humanas, desumanas e subhumanas. Tem rituais que são pura mistura. Então a gente às vezes vivencia algumas ideologias assim. Como, por exemplo, não precisa ser de cunho religiosa, não. Às vezes de cunho comercial. Tem gente às vezes que quer que você entre mais na sua rede, mais no seu grupo, do que ter vivência com você como amigo, né? Sem citar nomes, mas... né? E a gente começa a ver que as pessoas acabam tendo um relacionamento muito superficial. E isso tende a refletir no relacionamento com Deus, né? Com certeza. O importante mesmo, gente, é a gente buscar se aprofundar no nosso relacionamento com Deus, conhecer mais a Deus. Mas, como estamos acabando, eu queria que vocês deixassem um recado para o pessoal. E, antes disso, eu queria deixar claro para todo mundo que, independente de sermos, como falamos aqui, da questão de não se envolver em discussões, somos cristãos, então somos atalaias de Deus, né? Como diz lá em Ezequiel. Então, a gente tem que olhar o pecado e denunciar o pecado. A gente não pode ser conivente com o pecado, para ninguém pensar que, vocês estão sendo coniventes com o que está acontecendo. Não é isso. A gente tem que ser, se você quiser ler lá em Ezequiel 3, é importante, a gente tem que ser denunciador do pecado. O que é isso? É a gente pregar o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho com amor e também mostrando que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. E mais do que pregar, viver. Isso, viver. Então, eu queria que você deixasse um recado, frente a isso, deixasse assim o seu recado final, um conselho para o jovem, como você deve se posicionar, seja no lugar que for, que o jovem aqui que está assistindo, ou a pessoa que não é jovem, não importa. Mas estão em várias áreas diferentes, né? Pode estar no seu trabalho, pode estar na faculdade, na escola, e até nesse momento mesmo está assistindo a gente ao mesmo tempo. Né? Vina, tem algo a acrescentar? Eu primeiro gostaria de deixar os meninos, os nossos convidados. Pode deixar o recado de final, a consideração final. Né? A primeira coisa é debate. Essa questão do debate é interessante. Se você ler o Novo Testamento inteiro, você vai ver nas cartas de Paulo que Paulo repreende Pedro na cara dele, na frente de todo mundo. Então ele fez isso daí porque ele queria pisar em Pedro? Não, ele queria ensinar a maneira correta. Então, essa questão de debate, pensei direitinho. A gente não está brigando aqui, não. A gente está debatendo. E outra, a segunda coisa, a gente tem que estudar a Escritura, sim. Mas se acabar todas as Bíblias do mundo, não se preocupe, porque se você pedir ao Espírito Santo, ele vai revelar tudo. Porque está lá escrito, tudo que você pedir para ele lhe revelar, lhe ajudar, ele vai fazer. Então, não se preocupe se você não tem uma Bíblia, não. Ore. Peça ao Espírito Santo que ele vai lhe revelar tudo. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o líder de célula, não precisa de ninguém, precisa de você e Deus. Só isso. A minha palavra é essa. Os outros são só complementos, né? Para edificação. Evandro? Concordo muito, Bruno, que você falou. A
A gente discorda em muita coisa, mas eu concordo também bastante. Concordo com discordando. É verdade. E, assim, o que eu tenho de recado para essa galera jovem, sou jovem também, né? Que é, não seja rebelde, mas questione e tente ser luz e sal nessa terra. E não perca o foco que é Cristo. Pronto, se você seguir essa linha aí, para mim eu já estou em paz, e por mais que nós discordemos em algumas coisas, nós chegaremos a um consenso porque nosso foco é Cristo. Então, esse é meu recado. Minha consideração final, a Eva já tá me olhando. E aí, Vina também quer dar uma consideração final, gente. Vamos dar a oportunidade. Minha consideração final, uma vez eu ouvi um amigo muito sábio dizendo que Jesus é a verdade. E melhor do que a gente ter a verdade, ser o dono da verdade, é a gente pertencer à verdade. Então, Jesus é a verdade, não sou eu que tenho a verdade, eu pertenço à verdade. Isso quebra muitos paradigmas. Faz com que eu entenda mais o outro, faz com que, se é a verdade que me pertence, para que eu vou precisar defendê-la se ela já é? Né? Vivendo, eu vou falar muito mais do que debatendo e obrigando ou qualquer coisa. Então, o grande desafio não é você provar que o que você diz mas é viver e provar que você acredita vivenciando aquilo. É verdade. Esse é o grande desafio. Gente, a gente agradece aqui a presença de Bruno e de Evandro, que foram assim, muito participativos. Muito bom. E a gente quer continuar com esse formato aqui de programa, assim. Vamos usar a palavra do Bruno, formato debate. A intenção gostei. foi essa. E a gente tá aqui tá todo diferente hoje, assim, nesse formato. E deixar claro para vocês que vocês podem participar sempre, perguntar, tirar suas dúvidas. Esse é o nosso propósito. E mais uma vez lembrar que hoje temos o quê, Vina? O dia D. O dia D. Então o dia D vai acontecer lá na comunidade cristã Nova Aliança. Fica ali na Mangabeira, na rua principal da Mangabeira. Dia vai ter D lá comigo. Fred Sem Banda e vai ter o tema Nem Tudo Acaba em Pizza. Se você já está aí frustrado, se você acha que tudo na sociedade aí, tudo acaba em pizza, Nada vai mas mudar. nem tudo acaba em pizza. Verdade. Saiba por quê lá no dia D, viu? Participe também no dia D lá, perguntando. A gente vai ter uma interatividade com a galera. Debatezão hoje lá. Isso. E curta a gente aqui, fale com a galera das reprises, segunda 9 e Compartilhe 10, também. terça 2 e 10, compartilhe aí, compartilhe essas ideias, coloque suas ideias. E a gente se vê na próxima. Já aí, né? terminamos? Já, a gente tem que terminar, infelizmente. Mas Até fica a com a próxima, gente na TV galera. Muito Sião. Uhul. Beijão. Um cheiro. Here we go.